Fala rapaziada do Legado Zulina, você aí, meu amigo torcedor de outros clubes, o N Assis aqui com vocês. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre o ídolo do Clube do Remo que pode ser punido. Tá bem? A gente vai falar um pouco aí sobre a Copa do Brasil Sub-20. Vai começar a Copa do Brasil Sub-20, o Remo tá nela, a gente vai conversar um pouco também sobre isso aqui. E claro, né, a gente vai conversar também sobre o planejamento do Remo, o tal planejamento do Remo. Alguém foi convidado para ser o diretor do Clube do Remo. A gente vai conversar um pouco sobre isso. Antes eu peço para você se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber essas notificações. Chegando a marca aí, meus amigos, de 33 mil inscritos, vamos sortear aí 4 camisas do Clube do Remo para você. Deixa seu like, compartilhe nossos vídeos, é importante para o crescimento do nosso canal também, né? A sua participação aqui. Lembrando que esse vídeo é patrocinado pelo OneFootball. Se você não baixou o melhor aplicativo de futebol do mundo, você tá vacilando, meu amigo. Baixa lá o OneFootball. Esse aplicativo é top. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender de baixar o melhor aplicativo de futebol do mundo. Lá você acompanha o conglomerado de informações do Brasileirão, também dos campeonatos europeus e principalmente você pode acompanhar ao vivo a Bundesliga. A Bundesliga aí você pode acompanhar os times como Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Leipzig, né, Bayer Leverkusen, times tradicionais da Alemanha aí. Tudo isso de graça na tela do seu celular no OneFootball. Então baixa aí, eu tenho certeza que você não vai se arrepender de baixar esse aplicativo. Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, galera, bora conversar um pouquinho aqui sobre a diretoria do Clube do Remo, porque podemos já ter um nome para ser o diretor do Clube do Remo. Trata-se de Milton Campos. O Fábio Bentes fez uma proposta aí para o Milton Campos, assim como a gente vai conversar daqui a pouco sobre o Marlon também, e o Milton Campos ficou de avaliar a proposta. Será que o Milton Campos vai ser o diretor do Clube do Remo? Não se sabe se essa proposta é para o Milton Campos ser o diretor executivo do Remo. Acredito que não. Deve ser um outro cargo que ele vai ocupar aí dentro da direção do Clube do Remo. Hoje o Milton Campos faz parte do Condel do Clube do Remo e eu acho um cara que tem uma grande influência política, né? É político, mas também é um cara que tem os punhos fechados, né? Aquele cara mais incisivo, diferente do Bentes, né? Que é um cara mais amigo de todo mundo, mais boa praça. O Milton Campos não, é um cara que vai cobrar, que vai pedir determinação e quem sabe isso não é o que está faltando pro Remo. Eu não sei se ele é o cara essencial para isso. Ele próprio ficou de analisar essa situação. Eu desconheço se o Milton Campos está aí candidato na política. Provavelmente sim, né? Ele é candidato aí sempre na questão da política. Por isso ele deve estar esperando terminar as eleições para poder dar uma resposta aí final para o Clube do Remo. A gente vai ficar de olho aí sobre essa situação e se o Milton Campos de fato vai assumir algum cargo no Clube do Remo, além, é claro, do Condel lá. Mas sobre o Marlon, ontem, o Marlon deu uma entrevista, falou sobre sua carreira. Disse que esse é o último ano dele, né, como jogador profissional. Disse que não parou por questões financeiras, né, que o Vasco deve um dinheiro para ele. E se o Vasco tivesse pago, ele teria parado nessa temporada. Mas o principal de tudo é que o Marlon falou sobre um possível cargo dentro do Clube do Remo. Ele não citou, né, qual era o cargo, mas eu acredito que seja na parte de coordenação do futebol. Até porque ele falou sobre vestiário, sobre conhecer ali o Remo, as dependências do Remo, né, como conhecer também o vestiário dos jogadores, e deve ser muito essa parte de coordenação. Segundo informações, o Bentes convidou o Marlon para ser coordenador do Clube do Remo. Não há confirmação disso, nem o próprio Fábio Bentes confirmou, mas segundo informações de alguns portais de notícias, o Bentes convidou o Marlon para ser esse cara. Ontem a gente conversou um pouco sobre isso. E o Marlon ainda vai jogar ainda uma temporada. Vamos ver se ele vai parar no final do ano e vai querer ser o coordenador de futebol do Clube do Remo, ou se ele vai continuar a sua carreira como jogador profissional e vai parar só no ano que vem, como ele prometeu. A verdade é o seguinte, cara. Para um cargo como esse, eu não sei se o Marlon seria o cara mais indicado. Mas que ele tem uma liderança, isso é fato. Que o Marlon é um cara que tem uma história no Remo, isso é fato também. O Marlon foi o melhor lateral que passou no Remo na última década. Então, a gente pode falar sim que o Marlon tem uma certa história no Remo. E como jogador profissional, ele mesmo já falou, e eu concordo plenamente. A história do Marlon como jogador do Clube do Remo já se encerrou, né? Se encerrou nessa temporada e eu acho que não tem mais volta. Já é um caminho sem volta. Mas é uma situação que a gente fica de olho aí, qualquer informação nova a gente traz aqui para você também. Sobre o time sub-20 do Remo, a Copa do Brasil sub-20 vai começar agora no dia 25 de setembro.
A CBF ainda não definiu o adversário do Clube do Remo, deve definir aí nos próximos dias. O Legado Azulino vai acompanhar essa competição, até para acompanhar esses jogadores. E a gente vai fazer pós-jogos aqui da Copa do Brasil Sub-20, já é um aquecimento para a Copa São Paulo, que vai começar no início do ano que vem. Então, se você gosta aí de acompanhar também o futebol da base, vem com a gente nos pós-jogos aí do Campeonato Sub-20 do Clube do Remo, da Copa do Brasil Sub-20. Eu acho bem interessante a gente avaliar aí esses garotos, ver quem aí é bom de bola, até pro time do ano que vem, né? Pra gente ver aí, ficar de olho nos possíveis ativos financeiros e também nos garotos que possam aí compor o elenco que vai disputar o Campeonato Paraense do ano que vem. O Bentes já prometeu e provavelmente o novo treinador já deve chegar no Remo ciente disso. O Remo deve usar muitos jogadores da base para a temporada do ano que vem. Galera, antes de a gente falar aí sobre o jogador que pode ser punido aí pelo Remo, e eu quero conversar um pouco com você sobre isso, eu quero deixar um recadinho aqui da Pix Prêmio Sport. Você já se cadastrou lá? Não? Você tá vacilando então, meu amigo. É só você clicar no primeiro comentário fixado, se cadastrar, fazer o seu depósito via Pix e começar aí a fazer suas apostas na Pix Prêmio Sport. Além disso, você ainda concorre nos 100 cadastros. Nós já estamos com 85 cadastros. Quando chegarmos a 100 cadastros, vamos sortear aí uma camisa branca do Clube do Remo dessa temporada. Então, meu amigo, se eu fosse você, já me cadastrava lá para concorrer a essa camisa aí dessa temporada. Vai lá na Pix Prêmio Sport, tenho certeza que você não vai se arrepender. Lembrando também que esse vídeo é patrocinado pelo meu amigo Gabriel. É só você chamar ele aí, o telefone dele tá aí na tela, para você contratar os pacotes TV. Os melhores pacotes aí você encontra com o Gabriel. R$5 de desconto para quem é inscrito no canal, R$30 por mês. É bem top aí. Você pode acompanhar os campeonatos e as ligas europeias, tudo na tela da sua TV ou também do seu celular, se você quiser fechar. Então chama o Gabriel aí para mais informações. Bora lá, né? Bora falar um pouquinho agora sobre o Vinícius, porque a notícia que surgiu hoje, inclusive tá no site do Liberal, é que o Remo pode punir, o Remo não, a diretoria do Remo pode punir o Vinícius pelas declarações que ele deu lá no podcast do meu amigo Smith, lá no Chaves Remista. E que o Remo não concorda, né? Parece que não é verdade aquilo que ele falou, que ele expôs o clube, né? Aquela situação toda. Vocês estão de sacanagem, cara. São coisas que eu não consigo ouvir e ficar quieto e não imaginar que o Remo é um time amador. Ah, Wayne, mas ele expôs o Remo. Quantos jornalistas que o Bentes dá credibilidade, inclusive, não já expuseram o Remo? E a culpa é do Vinícius, é do torcedor? A culpa é do Smith, que fez lá o podcast? A culpa é minha, que eu venho aqui e trago as informações do Remo? Que eu venho aqui e cobro o melhor pro meu clube? A culpa é minha? Não. Porque o Bentes, o presidente do clube do Remo, dá margem pra cara que nem gosta do Remo. E que quanto mais o Remo tá dentro da lama, da desgraça, o cara fica feliz, porque ele vai lá escrever o artigozinho dele lá, nas redes sociais. Ou eu tô mentindo aqui? Quantas vezes você viu eu me beneficiar aqui com as desgraças do Remo? Quantas vezes você viu aqui? Muito pelo contrário, quando o Remo tá mal, nem tem visualizações no canal. E se eu tivesse aqui no Legado por dinheiro, você pode ter certeza que o canal teria acabado. Então, essa questão de punir o Vinícius, se esses caras aí dentro quiserem calar você, você sabe muito bem a quem procurar. O torcedor tá do seu lado. O torcedor não tá do lado desses caras aí que querem censurar o torcedor. Fiquei sabendo também que censuraram as torcidas, algumas torcidas organizadas do Clube do Remo, porque estavam cobrando. Esses mimadinhos aí estavam cobrando. Eu fiquei sabendo disso também. É claro que tem algumas organizadas que, né, estão fechadas com o Bentes, a gente sabe disso também. Mas e aí? Você sabe por que o Remo é assim, meu amigo? Você sabe por que o Remo é assim? Eu vou te explicar. Só um minutinho, eu vou te explicar. No Remo tem duas cordas. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui pra fazer melhor pra você. Tá aqui, achei. No Remo, imagina que isso aqui é o lado do Remo. Esse lado aqui, ele apoia o Bentes. Esse lado aqui apoia o Bentes. Esse aqui não apoia o Bentes. Aí o lado que apoia o Bentes fica pra cá, puxando pra cá. E o lado que não apoia o Bentes fica puxando pra cá. Aí fica nisso aqui, ó. Fica nisso aqui. O Remo nunca vai pra frente. E aí alguns torcedores perguntam, né? Ué, mas por que esses caras são tão idiotas, eles não se unem pra elevar o Remo? Depois eles pegam a parte deles. É verdade. Só que esses caras têm uma coisa chamada ego. E isso faz com que eles não priorizem o clube, priorizem eles próprios. Não tô falando todos não, porque eu não vou generalizar. Tem gente boa lá dentro do Remo que quer o bem do clube. Mas tem vagabundo lá que não quer merda nenhuma, que tá um tempão lá dentro do Remo só prejudicando, só afundando o clube.
só puxando o clube para baixo, enquanto alguns tentam puxar o clube para cima, outros vêm e puxam o clube para baixo, e fica nisso. É por isso que o Remo caiu em 7 meses de uma Série C para uma Série, de uma Série B para uma Série C. É por isso que o Remo trouxe um monte de medalhão e nenhum conseguiu jogar bola no Remo. E o time conseguiu fazer uma partida patética, em que equipes como Volta Redonda, Aparecidense, Mucura conseguiram se classificar na frente do Remo, com times horrorosos, bem piores do que a gente pode imaginar. E estão sonhando com o acesso, esses 3 aqui que eu citei. Estão sonhando. Tenho certeza que nenhum dos 3 vai conseguir o acesso, mas estão sonhando. E a gente nem pôde sonhar com isso nessa temporada. E a culpa disso tudo é desses caras que, ao invés de tentar subir o clube, ao invés de tentar crescer esse clube, eles ficam brigando entre si. Inclusive tem alguns aí que ficam fazendo lives, que ficam fazendo vídeos, né, detonando o presidente, ao invés de todo mundo se unir e tentar tirar o Remo desse buraco. Mas isso nunca vai acontecer, porque isso sempre teve no Remo, isso sempre aconteceu no Remo. Isso sempre teve na instituição Clube do Remo. Infelizmente, o Bentes demitiu o Bonamigo em live. Isso aí não é o absurdo do cúmulo. Eu já vi coisas bem piores que isso. É um absurdo, sim. Foi uma humilhação pra mim, pra história que o Bonamigo tinha no Remo. Mas não foi o mais absurdo de todos. Eu já vi muita coisa pior acontecendo no Remo. E tem torcedor que cai na conversa do Bentes. É inacreditável, cara. Ele veio com uma conversinha afiada, o cara já veio. Você só... É o mesmo cara. É o mesmo cara do início da temporada. Você fica cobrando o Bentes. Eu não tô cobrando o Bentes, eu tô cagando pro Fábio Bentes. Eu só quero que ele faça um bom trabalho no clube do Remo. Ao invés de tentar punir o jogador que deu o título da Copa Verde pra ele, pra salvar a temporada dele, patética, ele busca demitir aqueles caras que não fazem nada de útil no clube. É isso que eu quero. Eu não tô nem aí pro Fábio Bentes. Se você que é o amante dele, que defende ele ao invés da instituição, tá defendendo ele achando que eu tô perseguindo ele, eu não persigo esse cara, eu não tô nem aí pra ele. Se ele quiser vir aqui no canal, responder as minhas perguntas e as perguntas do torcedor, porque aqui não vai ter pergunta editável, ele pode vir aqui. Só que ele não vem. Ele vai nos amigos dele, que vão perguntar as perguntas editáveis pra ele. Nesses caras ele vai. Tem cara que ficou com ciúme porque o Smith deu a informação e ele não, ele ficou citando. A informação era minha. A informação era minha. Ninguém ligou. Claro que ninguém liga, pô. Você é irrelevante perto do Smith. Você é irrelevante perto do Smith. Você tem que entender isso. O cara tem uma página de 20 mil seguidores. O cara é querido pelos torcedores do Clube do Remo. O Smith é muito mais querido pelos torcedores do Clube do Remo do que eu. E você acha que eu tenho inveja do Smith? Ciúme do Smith? Eu quero que o Smith cresça. Eu quero que o Smith esteja muito maior do que ele pode chegar, porque eu sei o potencial do Smith. E fazer o que vocês estão fazendo aí, querendo punir o maior ídolo dos últimos 10 anos do Clube do Remo, porque ele deu uma declaração, porque ele tomou porrada. O Vinícius, nesses últimos 3 meses, tomou porrada aí, que era pro seu Bentes tomar, que era pro seu Disson tomar porrada, que era pros diretores lá, o Pandolfo e o Galvão, que inclusive teve o contrato renovado, né, agora vai ficar na logística. Era pra esses caras tomarem porrada e não tomaram. O Vinícius ficou tomando as cacetadas sozinho aí. O cara que quase deu 3 milhões, quase botou 3 milhões na sua conta, Bentes, na conta do Clube do Remo. Se não fosse o Laílson que você permaneceu com ele no elenco, o Remo teria conseguido passar pelo Cruzeiro, que já tá na Série A de novo. Campanha absurda. Um dos poucos times que derrotaram o Cruzeiro foi o Remo, por incrível que pareça. Mas é isso, cara. Os caras preferem se priorizar do que priorizar o clube, infelizmente. Eu não vou citar nomes aqui, porque tem alguns que trabalham em prol do Clube do Remo e tem outros que trabalham contra o clube, infelizmente. Sempre foi assim no Remo. Eu não tô inventando nada aqui. Isso aqui sempre existiu. Não é gestão Bentes, não. Isso sempre existiu no Remo. É por isso que o Remo não sai dessa situação. É por isso que o Remo passa os vexames que passa. Não é nada à toa, torcedor. E você é o menos culpado. Você pode ter certeza disso. Porque se fosse pelo torcedor, o Remo não teria nem caído da Série B para a Série C. Deixa aí seu comentário. Eu quero muito saber sua opinião sobre tudo isso aí, tá? Desculpa aí o tempo do vídeo aí. É porque não dá, cara. Não dá. É inacreditável.